Fala pessoal, meu nome é Mário Pisani e hoje estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de férias. Olha só pessoal, hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre figuras, né? E você que está acompanhando a gente aqui no canal do Ogroflix, temos várias outras aulas aí falando sobre figuras e essa é mais uma aula aí para vocês, tá? Lembrando, tá pessoal, esse curso ele está sendo 100% gratuito. E na descrição desse vídeo você vai encontrar aí as aulas mais completas, o link para ela e também para se inscrever e receber o nosso material gratuito. Vamos lá então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas figuras, alguns padrões dentro do gráfico que são os mais comuns, tá? Eu vou tratar aí apenas os padrões mais aparentes que a gente tem dentro de um gráfico e vamos colocar também aí no próprio gráfico, além da ilustração aí teórica. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Veja só, nós temos dois padrões, né, que na verdade seria um padrão, o outro seria ele numa lógica invertida, que é conhecido como padrão ombro-cabeça-ombro. Esse padrão ombro-cabeça-ombro, basicamente, é para te dar aí a noção de um pivô de reversão dentro do mercado, né? Então, você tem uma movimentação forte que o mercado vem se desenvolvendo anteriormente. Então, por exemplo, uma tendência de alta, topos e fundos de maneira ascendente. Até que o mercado promove um último topo deixado, e quando ele volta a contrair novamente, ele encontra o fundo anterior. E existe, de certa forma, uma simetria, onde esses dois fundos eles estão basicamente na mesma região do gráfico. A partir do momento que o mercado tenta retomar a movimentação de alta, ele não consegue mais ultrapassar o topo anterior. E esse topo deixado, ele tem simetria com o topo, dois topos anteriores, né? Formando assim o padrão ombro-cabeça-ombro que a gente conhece. Se você observar esse padrão, ele vai ser muito comum. Por que ele chama ombro-cabeça-ombro? Porque aqui lembraria uma pessoa, o seu ombro do lado esquerdo, a cabeça, né, e o ombro do lado direito, né? Então seria aí por isso que leva esse nome, ombro, cabeça, ombro, né? É um pivô de reversão, se você parar para pensar, porque a partir do topo, que é a cabeça, e esse movimento de fundo simétrico, que é conhecido como a linha de pescoço, e nessa movimentação ele já produz um pivô de baixa, acaba sendo aí um pivô de reversão. Então, nós temos aí dentro dessa figura aqui a cabeça, a linha de pescoço, que são esses dois fundos simétricos, e aqui o topo aí do ombro, do lado esquerdo e do lado direito. Basicamente, quando ele faz o rompimento da linha de pescoço a partir desse rompimento, desse pivô de baixa, você projeta a linha aqui da cabeça, linha de pescoço, 100% para baixo. E aí a gente vê, por exemplo, alguns estudos dentro do mercado promovido pelo Thomas Bukowski mostraram que 51% das vezes, quando traz esse padrão de reversão, a gente tem esse alvo sendo atingido, sendo que o alvo é a cabeça e a linha de pescoço 100% para baixo. E você tem também a movimentação inversa, que aí seria o ombro, cabeça, ombro invertido. Ele é da mesma maneira que o anterior, só que ele aparece por uma reversão dentro do mercado. E esse movimento de reversão, você vai encontrar a linha de pescoço aqui nesse topo intermediário, aqui o ombro do lado esquerdo e do lado direito, e o fundo absoluto, que seria a cabeça, e projeta esse movimento 100% para cima. E aí você tem o objetivo do alvo. É um padrão bem interessante, porque ele marca aí algumas reversões dentro do mercado. Se nós pegarmos aqui o próprio índice Bovespa, tá? Em algumas ocasiões a gente vai se deparar com uma movimentação bem semelhante a essa. Então aqui eu tenho um movimento bem semelhante, aonde ele deixou aqui, ó, o ombro do lado esquerdo, a cabeça e depois o ombro do lado direito. Existe aqui a linha de pescoço, uma certa simetria desses topos aqui do ombro, a cabeça é um pico um pouco maior e projeta esse movimento para baixo a partir da ruptura aqui da linha de pescoço. Então, se a gente fizer esse movimento aqui, a gente projetar ele para baixo a partir da linha de pescoço, o objetivo seria 100%, aqui no caso, a 103,073. Bem interessante, certo? Um padrão como esse, a gente consegue visualizar aí dentro do índice Bovespa.
E você tem muitas vezes até esses padrões num contexto aí para uma reversão, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma reversão de ombro, cabeça a ombro, basicamente invertida, tá? Então, o ombro aqui do lado esquerdo, a cabeça, e o ombro do lado direito, e a linha de pescoço sendo rompida, né? Se vocês observarem isso, vocês vão ver que geralmente ele vai estar marcando o quê? Topos e fundos dentro do mercado, tá? Até aqui também, ó, nós temos outro padrão de ombro, cabeça a ombro. Então, ó, ombro aqui, ó, do lado esquerdo, cabeça, ombro do lado direito, rompimento, linha de pescoço e a movimentação da reversão nesse movimento do índice Bovespa. O legal do índice Bovespa é que é mais fácil aparecer esses padrões do índice Bovespa do que, por exemplo, em uma ação, né? Você tem a Petrobras, por exemplo, é mais difícil você visualizar um ombro, cabeça a ombro numa ação. No índice Bovespa é mais comum você visualizar padrões de figuras gráficas, ok? Além disso, nós temos outros padrões, também conhecidos aí como topo duplo. Topo duplo, basicamente, após uma tendência de alta, o mercado promove dois topos iguais e um fundo aqui intermediário, e esse fundo é rompido para baixo. Nesse caso, você pega a projeção desse topo com esse fundo intermediário 100% para baixo, você tem o objetivo. 64% das vezes ele atinge esse objetivo. E você pode ter o inverso, né? O mercado caindo na sua movimentação, promovendo aí o fundo duplo e essa reversão, que seria um movimento aí basicamente formando um W dentro do mercado, e aqui forma um M dentro do mercado. No caso de um fundo duplo, por volta de 73% das vezes atinge um alvo. Lembrando que essas figuras de topo duplo e fundo duplo, tá? É importante você ter um movimento prolongado anterior. Então, se for um topo duplo, tem que ter uma alta prolongada. Se for um fundo duplo, tem que ter uma baixa prolongada dentro do mercado. E você pode ter esse movimento combinando por 3 vezes, que aí, no caso, seria o conhecido topo triplo, que aí, por volta de 49% das vezes, atinge um alvo. E também o fundo triplo, que aí seria 3 vezes batendo na mesma região aqui, não conseguindo romper e voltando para cima. E aí, 74% das vezes, ele também atinge um alvo aí dentro do mercado. Se vocês observarem muitas vezes dentro dessas movimentações do mercado, tá, pessoal? Pode até ter um pouco mais de dificuldade, muitas vezes, em enxergar um topo duplo, um fundo duplo, porque o mercado muitas vezes não fica 100% simétrico, né? Mas, dependendo da situação, você tem uma certa simetria, o fundo bate com o posterior e o mercado tende a fazer uma reversão, até mesmo aqui, ó, tá? Você tem não 100% na mesma região, mas dá para dizer aí que é um fundo duplo, assim como movimentações de topos e topos triplos e assim sucessivamente. Seguindo, nós temos também outros padrões dentro do mercado que são conhecidos como cunha. As cunhas, tá, pessoal, elas têm uma forma de afunilamento dentro de uma tendência, seja ela para baixo ou para cima. É um cone na diagonal. Imagina um cone na diagonal. Isso é o padrão de cunha, né? Então, o mercado que vem de uma tendência, por exemplo, de alta e começa a fazer uma correção, você vai ver que o ângulo de inclinação do lado superior versus o ângulo de inclinação do lado inferior, elas vão ter aqui uma convergência que lá na frente ela vai encontrar uma vértice, ou seja, ela vai afunilar. Ou seja, esse ângulo aqui ele é mais inclinado, enquanto esse é menos inclinado. E aí, nesse caso, quando ela promove essa ruptura, você pode projetar um objetivo de alvo. Então, é um cone inclinado dentro da correção. Isso daqui é, na verdade, um padrão aí, tá, pessoal? Que o mercado já tem uma tendência, vai fazendo uma correçãozinha e essa correçãozinha depois parte de uma nova movimentação. Isso é o padrão aí de cunha. 80% das vezes elas atingem um alvo, seja uma cunha descendente ou uma cunha ascendente, né? O que manda aqui descendente é porque os topos são menores e os fundos também são menores. A ascendente é porque os topos são maiores, assim como os fundos também são maiores. E repara no ângulo aqui de cada inclinação dessas linhas de tendência. Aqui você tem um ângulo mais inclinado e aqui você tem um ângulo menos inclinado.
e aí com isso ela forma aí até chegar na sua vértice lá na frente. O objetivo de alvo nesses padrões de cunha é você pegar a base, ou seja, onde ela começou o primeiro zigue-zague, e projetar a partir da ruptura, 100% desse tamanho aqui, ó. Então ele rompeu aqui embaixo, você vai pegar essa distância e vai projetar aqui para frente, ou seja, você vai ter um objetivo. E na cunha ascendente, você vai pegar a base, onde começou esses zigue-zagues, e aí você vai lançar a partir da ruptura desse movimento aqui das cunhas. São padrões um pouco mais difíceis, muitas vezes, de você encontrar no gráfico. Mas, por exemplo, aqui no índice Bovespa, você consegue ver aí um padrão de cunha sendo nesse movimento de alta aí. Ela fez a movimentação aqui positiva, começou a corrigir. Veja que o ângulo é diferente, o ângulo superior versus o ângulo inferior. Se você lançar aqui essas linhas para frente, você vai ver que em algum determinado ponto elas vão se encontrar lá na frente, ou seja, a gente tem uma vértice desse movimento, um cone de maneira inclinada, e aí você pode pegar, então, a base, então ele começou esse movimento aqui, e lançar a partir aí dessa ruptura desse movimento. E aí você tem o objetivo, né, nesse caso aqui, dessa cunha, né? Ou seja, a própria ferramenta de Fibonacci, ela vai te ajudar a lançar esses movimentos de cunha dentro do mercado. Então, bem interessante. Seguindo, nós temos outros padrões, que aí são padrões de triângulo dentro do mercado. Nós temos o triângulo simétrico. Então, o triângulo simétrico ele tem uma inclinação de uma linha de tendência aqui negativa, que basicamente é um espelho com a linha de tendência positiva, ou seja, um cone totalmente simétrico. Diferente da cunha, tá? Aqui você tem os topos e os fundos, e eles vão se afunilando. Então, os topos são menores e os fundos são maiores. E aí esse cone fica simétrico. A partir do rompimento, você pega a projeção aqui da base e lança na ruptura 100% para cima, igual a gente fez ali nas cunhas. 66% das vezes, eles tendem a atingir um. E nós temos também o movimento aqui do triângulo ascendente. E por que ascendente? Porque os fundos do triângulo, eles se comportam de maneira ascendente, enquanto os topos são iguais. E aí você pode identificar isso no gráfico, você vai pegar a base e vai lançar 100%, que seria o objetivo de um triângulo ascendente. Lembrando, triângulo ascendente, triângulo simétrico são padrões de continuação dentro do gráfico. Então, aqui é aquele ângulo perfeito entre negativo e positivo, o rompimento 100% para cima, e aqui também você pega a base e lança 100% para cima, certo? Seguindo também, nós temos outros padrões, conhecido também como bandeira. A bandeira, ela é nada mais do que um pullback num zigue-zague descendente, depois o retorno para cima. Então, basicamente, ela forma um retângulo inclinado. E esse retângulo inclinado, a partir do rompimento, você projeta o alvo. O alvo da bandeira, basicamente, é pegar a última impulsão que você tem de movimento. Então, você tem a última impulsão. Na ruptura, você lança ela 100% para cima. E nós temos também flâmulas dentro do mercado, que vai ser basicamente quase que uma combinação entre as bandeirinhas e os triângulos. E o que muda, basicamente, por exemplo, um triângulo ascendente, os fundos são maiores que os anteriores e o topo basicamente igual. Aqui o que acontece muitas vezes é o topo é menor e o fundo basicamente igual. Então ele tem uma semelhança até com um triângulozinho descendente, mas na verdade é uma flâmula para a continuação da movimentação. E lembrando que ele é um movimento bem pequeno quando comparado ali com o gráfico. E outros padrões, a gente tem também aí o cup and handle, que aí é aquele padrão de xícara, né, que o pessoal chama, porque ele cai aqui, ó, e forma uma espécie de xícara e a alça. Então aqui seria a xícara e a alça da xícara. Então ele faz um pivô de reversão, 50% das vezes atinge aí
o alvo. Então, é só você pegar o último fundo absoluto com o topo ali da xícara e projetar 100% para cima, e os padrões de alargamento, que aí, no caso de alargamento, os topos vão ficando maiores e os fundos vão ficando menores e o mercado vai se alargando. 68% das vezes atinge um alvo quando quebrado aí esse padrão de alargamento. Geralmente marca topo de mercado. Beleza? Então, pessoal, aqui passei pelas figuras principais que a gente tem dentro do mercado e espero aí que essa aula possa te ajudar no seu desenvolvimento como trader. Valeu, grande abraço a todos.